Papo de Autoridade. Estamos recebendo aqui o Sérgio Ribeiro, que é o diretor administrativo do Clube de Tiro Esportivo e Defensivo de Dourados. E nesse bate-papo a gente vai falar um pouco aqui sobre o Estatuto do Desarmamento, para que você saiba um pouquinho mais o que pensam os praticantes de tiro aí sobre essa lei. Sérgio, o Estatuto de Desarmamento ele já tem entrado em vigor há bastante tempo, mas na visão daqueles que praticam o tiro esportivo e defensivo aí, no que ele é prejudicial e no que ele traz algum tipo de benefício, essa lei traz para os praticantes de tiro? Obrigado, primeiramente, pela oportunidade, mais uma vez, de estar participando com vocês. Em nome do CETED, eu agradeço. Bom, o Estatuto do Desarmamento é uma lei de 2003 que carrega consigo uma série de dados mal interpretados por parte da população. Muita gente vem discutindo o desarmamento utilizando-se de paixão demais, e os dados estatísticos que atestam se um país, se uma sociedade é ou não mais segura, acabam ficando de lado. No nosso entendimento, uma sociedade armada, no nosso entendimento baseado em dados estatísticos, uma sociedade que tem acesso a armas e é bem educada para utilizá-las da maneira correta, a sociedade serve inclusive como força a auxiliar as forças de segurança pública, promovendo mais segurança para a sociedade em geral. Ao entender, então, dos praticantes de tiro, a ideia da liberação das armas de fogo para porte, para posse, ela tornaria a nossa sociedade um pouco mais segura, é isso? Exatamente isso. Todo o processo para aquisição, registro e da entrada de porte de armas junto à Polícia Federal ou ao Exército, no caso do tiro esportivo, ele é extremamente criterioso. O grande problema no Brasil hoje é que o acesso a essas armas, em termos de custo, é muito alto. As pessoas, como não têm muito conhecimento sobre os dados estatísticos e como que as armas podem auxiliá-las a se sentirem mais seguras, acabam promovendo falácias e citando exemplos que são mal sucedidos no Estatuto de Desarmamento, porém desvirtuando os dados estatísticos que são verdadeiros. Podemos aqui citar dois exemplos que são os Estados Unidos e Israel, onde o porte de arma ele é liberado e inclusive incentivado pelos seus moradores, pelos seus habitantes aí. E como que são as taxas de homicídio, ou crimes por arma de fogo assim, para que a gente possa só ter uma ideia como que funcionaria isso se fosse no Brasil? As taxas de homicídio nesses países onde há incentivo para a aquisição de armas de fogo são baixíssimas. Em se tratando de Estados Unidos, nós estamos falando de 4 homicídios para cada 100 mil habitantes. É um dos menores do mundo. Israel, menor ainda. Na Suíça, por exemplo, que é um dos países mais armados do mundo, a taxa é quase zero. A taxa de homicídios é quase zero. E quando se fala em taxas de homicídio, todos os desarmamentistas nos perguntam, tá, mas e em lugares, países onde a cultura, o IDH é mais baixo? Aí nós citamos o exemplo do Paraguai, por exemplo, que é um país onde o IDH é baixíssimo e a taxa de homicídios é extremamente baixa também, exatamente por se tratar de um país extremamente flexível em termos de aquisição de armas. E principalmente no Paraguai, a gente tem uma ideia totalmente errada disso, né? Porque a gente acompanha aqui, principalmente, as questões ligadas à fronteira, ou seja, são essas cidades, esses estados que fazem fronteira com o Brasil, que realmente são violentos e não o Paraguai como um todo. Exatamente. O Paraguai tem hoje uma média de 7 homicídios para cada 100 mil habitantes e na fronteira essa taxa sobe para 63 ou 66, se não me engano. Ou seja, o vizinho mau acaba sendo o Brasil exatamente em função da política desarmamentista. Para encerrar, teve uma legislação que foi aprovada pelo nosso presidente nos últimos dias, que torna crime hediondo o porte ou a posse de fuzis no Brasil. O que isso realmente beneficia ou não a sociedade? Na prática, isso não faz a menor diferença, enquanto o governo não entender que o investimento, a valorização das forças de segurança pública é imprescindível, a política desarmamentista criminalizando como crime hediondo a posse de fuzis é pura demagogia. Isso não tem nenhuma eficácia. Nenhum bandido está coagido nesse exato momento porque ele sabe que o fuzil dele a posse do fuzil passou a ser crime hediondo. Nenhum deles vai devolver para o governo a arma.
Nesse caso, o que traria, no caso de segurança pública, para o caso de segurança pública, o que traria uma maior tranquilidade para o cidadão com relação, principalmente, à questão de armas no Brasil? No nosso entendimento e baseado em dados estatísticos do mundo inteiro, e isso é invariável, não existe nenhuma exceção que diga o contrário, a posse e o porte de armas de fogo por todo o cidadão que queira portá-lo e possuí-lo, e desde que ele preencha os devidos pré-requisitos, como antecedentes criminais, teste de capacitação técnica e teste psicológico.